Olá, pessoal. Sou Rodrigo Forcinetti. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. No episódio de hoje, estamos recebendo Daniel De Luca, nosso sócio, especialista na área trabalhista, coordena toda a área trabalhista e o tema, os efeitos da reforma trabalhista. O que aconteceu com a Justiça do Trabalho nas relações de emprego, o papel do empregador, a atuação do empregado após 6 anos de reforma. Então, mas antes da gente começar esse bate-papo de hoje, estamos aqui também com a presença do Evandro Grilli, meu companheiro de diretoria executiva, companheiro de tantas jornadas. Mas antes, Evandro, vamos pedir para o Daniel contar aí para todo mundo que está nos acompanhando um pouquinho da sua história com o nosso escritório já há 55 anos, o nosso escritório Amanhã, está fazendo nesse ano. E aí, Daniel, conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Quero parabenizar vocês dois como diretores aqui do escritório, tudo que vocês vêm fazendo pelo nosso escritório, não só na área jurídica, mas toda a parte de estrutura para que a gente possa fazer aquilo que a gente se propõe. Pois é, minha história no escritório começou em 9 de março de 1992, como estagiário da área tributária. Já entrei estagiário do Dr. Evandro. Essa aqui é a verdade. Porque ele era o estagiário titular, eu fui o segundo. Então eu era estagiário dele, na verdade, era o chefe dos estagiários. Ele era o chefe. Eu diria então que eu estou aqui com 2 dinossauros. Não sei. Acho que não, mas tudo bem. Eu sou mais novo que ele, né? Dá para perceber. Enfim, eram outras épocas, por óbvio, né? Nós não estávamos nem nesse prédio. Mas eu costumo dizer que o escritório é minha segunda casa, né? Fomos estagiários, depois começamos como advogado, sempre buscando mais, sempre aprendendo mais. Acho que nós tivemos e temos ainda um grande líder, que é o Dr. Brasil. Eu friso muito isso. A gente aprende muito com ele, com os erros e com os acertos que todos nós cometemos. E eu faço do escritório uma extensão da minha casa. Eu acho que isso é uma das receitas para esse período todo de 30 e quase 32 anos, né, que eu faço agora em março. É uma extensão da minha casa, trato aqui as pessoas como eu trato as pessoas da minha casa. O escritório me deu muita condição de homem, profissional, óbvio que financeira. Conheci minha mulher aqui, né? Meu filho frequenta o escritório desde que nasceu, porque eu já estava aqui, né? Exatamente. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, né, vestir essa camisa. Muito orgulho. Orgulho é todo nosso tê-lo à frente da nossa equipe trabalhista. Sim, é uma jornada muito bacana, né? Eu e o Daniel eu entrei em 89, Daniel é de 32, né? E a gente olha pelo retrovisor e vê uma história de vida, né? Muito. A gente já passou mais tempo na nossa vida aqui do que a gente... né? Com certeza. Em outros lugares, em outras situações. Mas seja bem-vindo ao nosso podcast, é um jeito novo da gente conversar com os nossos clientes, falar de direito de uma forma descomplicada, né? E é o que a gente pretende fazer aqui hoje, um tema muito importante, né? Não só a reforma trabalhista ali, que já está acho que com 6 anos, né? Mas uma série de questões hoje estão na pauta aí do Supremo Tribunal Federal, algumas até prometendo mudar estruturas que a Justiça do Trabalho sempre considerou meio que dogmáticas. Então, para a gente começar esse bate-papo, o primeiro ponto é assim, né? Havia uma expectativa muito grande em relação à reforma trabalhista. Do lado do empregador, dos empresários, da comunidade, uma forma de facilitar a contratação, ter mais flexibilidade nas contratações e também diminuir um pouco do peso das obrigações trabalhistas, previdenciárias, que oneram no Brasil de uma forma muito grande o setor produtivo. E também tinha uma expectativa do lado dos empregados, dos setores que os representam, os sindicatos, de que isso traria retrocessos sociais, enfim, em termos de segurança jurídica e da retirada de direitos. Esse era a dualidade, o dilema da reforma trabalhista. Fora aquelas
projeções políticas, né, de que geraria não sei quantos milhões de emprego e que, na verdade, o que a gente viu é que talvez esse não tenha sido o resultado disso. Como é que você avalia? Passados aí 6 anos, a gente está começando a caminhar, está na segunda metade de chegar numa década de nova legislação. O que salva, o que melhorou, o que piorou, que retrospecto, que análise você faz disso? Veja bem, primeiro que eu acho que toda reforma, ela causa um incômodo e leva um período de acomodação, de entendimento, de maturação, né? Eu vejo como positiva se a gente olhar pelo ponto de vista da segurança jurídica, né? A reforma, ela tinha como objetivo dar uma maior autonomia às partes, empregado e empregador, na escolha do modelo de contrato a ser seguido, e não apenas só o CLT, né? Mas principalmente na questão sindical. E aí tem uma dualidade. Se, por um lado, a reforma extinguiu a contribuição sindical obrigatória, que é aquela de 1 dia de serviço, paga uma vez por ano, ela elencou, dentro dessa ótica de dar mais poder aos contratantes, tudo aquilo que você pode dispor numa convenção coletiva e o que você não pode dispor numa convenção coletiva, né? Então, ela positivou lá 2 artigos, 611-A, que é aquilo que você pode levar para uma negociação coletiva, e 611-B, que é aquilo que é terminantemente proibido. Para os empregadores que souberam olhar para esses 2 artigos específicos, tiveram maturidade para sentar com o sindicato da categoria profissional, o sindicato de empregado, e trazer a negociação coletiva para a realidade da sua empresa, eu não tenho dúvida que eles saíram na frente. Porque a convenção coletiva aplica para a categoria. Então, vamos pegar aí o setor calçadista, né? Lembrando aqui de Franca. A convenção coletiva, ela vale tanto para a grande indústria quanto para o pequeno. Mas as realidades são diferentes. É óbvio que o pequeno tem mais dificuldade, às vezes não tem nem capacidade econômica para sentar e negociar. Mas existe essa possibilidade. E isso é muito bom. Eu trago para a minha realidade aquelas cláusulas mínimas que estão na convenção, mas o que tem sentido para mim. Isso é aquilo que nós chamamos de negociado versus legislado. Essa maior, vamos dizer assim, discricionariedade da relação para se discutir. É isso? Eu penso que sim. E aí já começaram a partir daí muitas críticas, e a gente tem que respeitar, né, por óbvio, a reforma. Então esse é um ponto que eu vejo positivo. A reforma trouxe também outras questões, né, que eu vejo também muito importante do ponto de vista da segurança jurídica. Você pode hoje obter do seu empregado uma quitação anual de obrigações. Excelente. Nós já fizemos uma negociação coletiva aqui, onde nós acordamos uma cláusula da maneira que isso tem que ocorrer. Então, por exemplo, eu quero que o sindicato analise se eu paguei horas extras de forma correta, fundo de garantia, adicional noturno, né? Eu envio para o sindicato todos os comprovantes, eu envio para o sindicato todos os controles de jornada, ele faz as contas. Se entender que está certo, ele me dá uma quitação. Mas, Daniel, qual que é o efeito disso? Isso, o efeito disso é que se alguém, um colaborador que sai, ou mesmo com um contrato vigente, isso é possível, entrar na justiça, entrar com uma reclamação trabalhista dizendo que ele é credor de horas extras, você tem uma chancela do sindicato. Mas não necessariamente vincula e obriga o juiz a decidir que o cara não tem direito. Vai depender de prova. Não. Ela tem eficácia liberatória. Tá. Entendeu? Se feito da maneira correta. Então, essa é uma questão. A reforma trabalhista trouxe também uma nova modalidade de contrato, que é o contrato intermitente. Era uma das perguntas que eu esse contrato intermitente, quando veio a reforma, muita gente viu com ótimos olhos. E a ideia era diminuir a informalidade. Mas eu acho que a operacionalização desse contrato ficou um pouco difícil e talvez eu pense que é por isso que ele não é tão utilizado. Mas, em regra, eu faço um contrato de trabalho com determinada pessoa, tá? Anoto lá na carteira, e eu faço uma convocação para ele trabalhar nos dias que eu necessitar do trabalho dele. Nos dias que eu não convocar, ele pode trabalhar para quem ele quiser. Convocando, ele tem um prazo para responder, e aí que eu falo que
ficou um pouco difícil. Ele tem um prazo para responder se aceita ou não. Se não responder, entende-se que ele não aceita. E ele comparecendo, eu pago aquilo que eu combinar, com todos os reflexos. Férias mais 1/3, etc. Né? Fundo de garantia, enfim. Para o setor de eventos, achou-se que isso seria muito bom, né? Mas não vi muita prática, aplicabilidade. Ele acabou não se concretizando. A característica dele é a imprevisibilidade, né? Então, é óbvio que se eu tiver alguém como intermitente e todas as vezes, toda quinta-feira eu chamar o cara para trabalhar de quinta a domingo, etc., descaracteriza. Então, eu acho assim, é a forma de olhar, interpretar e aplicar o que está na reforma, né? Que eu acho que é substancial. Nós tivemos também a questão da contribuição sindical, já falei, tivemos a questão da tarifação do dano moral, né? Que se estabeleceu-se ali uma graduação para o dano moral, de natureza leve, etc. São 3 ou 4, não me lembro, mas que o Supremo julgou isso inconstitucional, e entendendo que aquilo lá é um balizamento para o juiz. Ele pode ir além daquilo que está no artigo, desde que seja uma decisão fundamentada, né? Tá. Então o Supremo veio trabalhando muito a reforma, algumas questões ele validou, outras questões inconstitucional, julgou inconstitucional. A questão da terceirização, né? Que começou antes da reforma. A reforma entrou em vigor em novembro, mas já em junho teve uma alteração profunda na lei que trata do trabalho temporário, criando a empresa prestadora de serviços temporários, tá? Essa legislação é do meio do ano. A lei da reforma, que é do final do ano, tratou de acomodar algumas questões, mas assim, caiu aquele entendimento da súmula do tribunal de que você só poderia terceirizar as funções de vigilância e limpeza e tudo aquilo que não fosse atividade fim da sua empresa. E essa é a grande questão. O que é atividade fim no mundo corporativo de hoje em dia? Né? Então, hoje, já desde a reforma, é possível você terceirizar toda e qualquer etapa produtiva do seu negócio. Não só a atividade fim. Não apenas a atividade. Ô, Dani, deixa eu pegar um gancho nisso que você acabou de falar. Né? Tem a questão da sucumbência. Da sucumbência, também, né? Podemos abordar mais um pouquinho. Exato. Mas pegando um gancho nisso que você falou do STF. Eu senti, na época da reforma, eu ainda era coordenador do curso de Direito aqui da Unip, participei de alguns debates, né? Tive essa oportunidade. Eu senti uma certa resistência dentro da Justiça do Trabalho, né? Como que fica, depois da reforma, como que a gente pode dizer que houve uma mudança na cultura, na questão de um maior equilíbrio entre as partes? Como tem sido a posição de juízes, desembargadores, ministros? Né? A gente acompanha também em veículos de comunicação uma série de divergências entre o que o Tribunal Superior do Trabalho decide, depois algumas coisas ainda vão para o STF, né? Como, por exemplo, essa questão da estruturação em pessoas jurídicas. E já emendando também, para você poder falar, e já tocou um pouquinho no assunto, o sindicato, ele perdeu poder, na sua opinião? Porque eu ouvi muita gente falando, não, muitos, inclusive de dentro do sindicato, o sindicato perdeu poder, e eu tive uma visão distinta. Até aproveitando aquele gancho que você falou entre legislado e negociado, a partir do momento em que a legislação dá um poder para o negociado, eu acho que o sindicato ele ganha força e representatividade. Né? Se antigamente você tinha a autoridade concedida por lei, sem legitimidade, que a gente sabe que muitos sindicatos eram criticados por falta de legitimidade, eu acho que ali é o ponto, é um canal para o sindicato realmente mostrar o seu papel histórico de representação de determinada categoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu com a cultura dentro do Poder Judiciário, dentro dos sindicatos, com relação aos pontos que foram alterados pela reforma. Veja bem, de novo, toda mudança tem um período de adaptação, né?
E muitos integrantes da magistratura não concordaram e até não concordam com aquilo que o texto legal acabou positivando. E a gente tem que respeitar. É até curioso, a gente, logo no início, nas nossas reuniões aqui, a gente procurava saber como é que esse ou aquele juiz que fosse fazer a nossa audiência entende e aceita ou não o que está na reforma. Né? Porque muitos refutaram. Exato. Acho que alguma coisa faz sentido, tá? Acho que outras não fazem sentido. A questão é que, não que não exista mais, mas com o avanço do acesso à informação, a figura do hipossuficiente que a Justiça do Trabalho tem que proteger, não sei se é o termo correto, mas eu acho que ela está um pouco relativizada. Hoje você tem acesso à informação. Ela foi calibrada. Exatamente, exatamente. Né? Então, a gente tinha muitas decisões no início contrárias ao que está na reforma. Funcionário que ganha até X, muitas. A partir de X ele não é considerado como hipossuficiente, é isso? Na verdade, isso aí foi uma novidade trazida que criou a figura, pela reforma, que criou a figura do empregado hipersuficiente, que é aquele que ganha 2 vezes ou mais o teto máximo da Previdência. Hoje a gente está falando de 15 mil e poucos reais, e que ele estaria apto a negociar as suas condições contratuais. Tá? Então, assim, a gente tinha muita decisão no início que era contrária ao texto da lei. Muita discussão daquilo que se aplica, daquilo que não se aplica de imediato. E aí os tribunais foram acomodando a situação. O Supremo interviu quando chamado em muitas situações, da sucumbência, por exemplo, que a gente pode falar. Né? Então, eu acho que hoje está sedimentado. Mas, na minha opinião, o que o Tribunal Superior do Trabalho deveria fazer era uma reanálise das suas súmulas. E não fez. Não foi feito. De maneira completa, não. Entendi. Né? Então, a gente tem, de repente, algo que é previsto em lei. Sumulado. Mas o tribunal entende que não. A gente tem um exemplo prático aqui que envolve escala de jornada de trabalho. Né? O Tribunal Superior do Trabalho, pela seção de dissídios individuais, não entende como válido uma negociação coletiva para essa questão específica da jornada de trabalho 5x1. O setor sucroalcooleiro usa muito isso. Né? A pessoa, são 5 dias de trabalho por 1 de folga. Nessa escala, a folga aos domingos ocorre 1 vez a cada 7. Só que há previsão em portaria para isso. O 611A da CLT permite você negociar sobre a questão da jornada. Né? Mas é um posicionamento que ainda existe hoje no TST. A gente tem que respeitar. Acho que se o Supremo for analisar especificamente essa matéria, ele vai mudar. Né? Até porque tem o tema 1046, que o Supremo chancelou a reforma trabalhista exatamente do negociado sobre o legislado. Perfeito. Né? Matéria de repercussão geral. Então, assim, eu acho que vai prevalecer a validade dessas normas, dessas convenções coletivas, acordos coletivos. Né? A gente tem muito aqui. Então, assim, existe hoje uma maior acomodação, existe hoje uma maior segurança jurídica para a gente poder trabalhar com o mínimo de segurança. Desculpa a redundância. A questão do sindicato, né? Eu penso como você. Antes da reforma, a gente tinha mais de 17 mil sindicatos no Brasil. E qual que é o papel primeiro do sindicato? É defender a categoria que ele representa. Tem várias formas de defender. Talvez a principal delas seja a negociação coletiva. Perfeito. Tinha sindicato que não tinha convenção coletiva. Olha isso. Mas recebia contribuição. Né? Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que talvez o remédio tenha sido amargo. Nós curamos a dor de cabeça arrancando a cabeça. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal, recentemente, e eu acho que de maneira correta, positivou a possibilidade de você ter no acordo coletivo ou na convenção a cláusula prevendo um pagamento da contribuição pelo trabalho de negociação. Perfeito. Porque o sindicato ficou sem receita, a receita maior. Tá. E houve um trabalho muito grande, até da imprensa, de destruir o sindicato. Os bons, como tudo nesse país, estão pagando pelos maus. Né? Então, você vai conversar na empresa, ou você vai conversar com o empregado,
pessoal não quer nem ouvir falar. Não, do tem uma sindicato. aversão, Não, né? Total. Só que o sindicato continuou cumprindo o seu papel de, no mínimo, fazer a convenção coletiva. E a receita do sindicato? Né? Aí acho que a gente pode caminhar, assim, num caminho muito vasto. O sindicato e a sua diretoria aplica de maneira correta o valor que arrecada. A gente tem aí N notícias de intervenção em sindicato, de diretoria de sindicato com patrimônio gigantesco em nome de terceiros. A gente teve um caso de corrupção no Ministério do Trabalho e Emprego, não me lembro o nome da operação, mas que Isso não é apurou motivo, e né, reconheceu a venda de carta sindical. Então, assim, o problema é muito mais amplo. Sim. Mas eu penso como você. Aí Se por sim. um lado a receita caiu, por outro lado, aquele sindicato que sentou à mesa para negociar e incluiu ali uma contribuição, saiu na frente. Perfeito. E tem um número de quanto diminuiu? Você falou em 17 mil sindicatos, depois da reforma tem um levantamento, você conhece o dado sobre isso? Ô, Evandro, eu não vou falar com certeza, mas assim, eu acho que eu ouvi numa palestra em São Paulo de alguém da Federação do Comércio dizendo algo em torno de 13 mil. Mas assim, não vou... Mas eu uma nem redução critico um deve número ter. grande, porque assim, é o que o Daniel falou, né? O sindicato ele exerce uma função de representatividade de categorias. E nós Importantíssimo, eu temos diria. N categorias. Agora, o problema talvez não seja o número, mas a falta de representatividade que muitos desses daí... E assim, quando você falou uma questão aí que o funcionário não quer saber do sindicato que você essa frase. Então assim, tem uma da mídia? Tem. Naturalmente, historicamente, os sindicatos são berços políticos, né? Então, é um caldo efervescente e naturalmente era polêmica. Agora, sindicato, antes de tudo, é uma associação de pessoas que estão juntas para um objetivo comum. Sim. Se o associado do sindicato não percebe naquela entidade algo que lhe traga proteção, está tendo uma falha de comunicação, no mínimo, para não dizer uma falha na prestação de serviço daquela associação para os seus protegidos. Né? Então, assim, acho que eu estou com o Rodrigo nesse ponto. Né? A reforma é uma baita oportunidade para o bom sindicato ganhar muita força. Na verdade, a leitura que eu faço você vai ter que ir atrás dos seus clientes. Então, o sindicato patronal tem que bater na porta das empresas e se apresentar. O sindicato de empregados, a mesma coisa. Né? Mas é importantíssima a atividade sindical, desde que desempenhada pelo bom sindicato e dentro da legalidade. Porque dentro de uma linha de raciocínio, né, Dani? Imagina qual que é a lógica dessa representatividade. Ao invés de negociar empregado por empregado, vamos pegar uma empresa aí com 2, 3 mil, 5 mil funcionários, eu negocio com a categoria como um todo. E a convenção coletiva. É isso, né? Exato. Essa é a essência, a razão de existência disso, que acabou se perdendo por N motivos. Então, de novo, eu acho que passado esse período, se acomodou a mudança mais drástica, que cortou a receita, e eu acho que acertadamente nesse ponto, o sindicato continuou trabalhando e literalmente de graça. Porque a convenção coletiva ela tem prazo de validade, todo ano tem a discussão dela. Né? E assim, é o que você falou, Evandro. Falta um trabalho de conscientização. Só que mesmo para o empregado que não é filiado ao sindicato, a hora que ele pega o olerite dele e vê que o reajuste foi de 9%, que o vale alimentação subiu não sei quantos por cento, que ele tem direito a uma creche para os filhos, que ele tem direito a material escolar para filhos até em determinada idade, que são algumas cláusulas sociais que a gente vê, isso, em tese, o empregador não está achando bonito e está concedendo. Foi o sindicato que foi lá brigar por ele. Sim. Então, falta também, do lado de cá, esse entendimento. Como falta também pelo lado das empresas. Porque se você pega uma pauta de reivindicação de uma negociação coletiva, e a gente tem essa experiência aqui, a pauta ela é muito maior. São várias e várias reuniões até chegar num consenso, e a mídia
divulga isso, né? Então, o sindicato patronal também trabalha para as empresas, né? É que as empresas, elas podem negociar diretamente um acordo coletivo sem necessidade do sindicato patronal. Eu, como advogado de uma empresa, eu posso negociar e negocio. A gente faz muito aqui. Então, de novo, é um problema muito grande, Muito é um problema mais cultural, né? Tem um pedaço de responsabilidade do governo. Nós acabamos de falar aqui dessa operação da Polícia Federal que fez uma intervenção, acho que prendeu o ministro do Trabalho. É um tema que se relaciona muito com a política, que é a origem do sindicato, né? Mas eu penso como você, Rodrigo. O bom sindicato ganhou. Vou voltar num outro tema que eu acho que é da máxima relevância, um tema que nós cuidamos aqui praticamente todos os dias, todas as semanas, numa atuação conjunta da trabalhista com a área tributária. Vamos falar um pouquinho mais dessa questão da estruturação de contratações via pessoa jurídica, né? No primeiro momento, isso acaba trazendo um ganho para ambas as partes, né? As empresas, quando elas contratam uma pessoa jurídica em substituição a uma pessoa física, ela deixa de pagar uma série de tributos que seriam da sua obrigação. E, por outro lado, também diante de uma carga tributária, o profissional ele sai de uma tributação da pessoa física, que é tabela progressiva, e se ele tiver um ganho alto, possivelmente ele vai ficar na faixa dos 27,5%. Quando ele opta por uma pessoa jurídica, ele vai lá para o regime do simples, do lucro presumido, que são os mais usuais, além do MEI, né, nessas situações. Então, tem sido uma prática comum. Eu acredito, e você já comentou aqui hoje, que com a reforma isso ficou um pouquinho mais claro, né? Mas eu queria te perguntar quais os cuidados que precisam ser adotados, porque eu já cansei, não é a minha especialidade, a trabalhista, mas sempre que instado a me posicionar sobre uma questão, olha, gente, peraí, não é que você pode pegar um funcionário e no dia seguinte transformá-lo numa pessoa jurídica, porque se estiverem presentes os requisitos do vínculo empregatício, subordinação, pessoalidade, controle de entrada e saída, enfim, uma série de coisas, esse contrato ele vai ser desconstituído e ele vai gerar uma série de implicações. Então, eu queria que você nos mencionasse aqui quais são os cuidados principais que essa estruturação via pessoa jurídica elas devem ser tomadas e principalmente as últimas decisões que o STF vem dando sobre o assunto, que eu acho que essa sim, né, é um posicionamento, eu diria que até revolucionário em termos jurisprudencial. Esse tema é o tema do momento, né? Aliás, essa semana a OAB convocou uma manifestação em defesa da competência da Justiça do Trabalho, que isso tem se discutido. Mas assim, historicamente, para quem atua na área, todas as decisões que a gente lê e vê, estuda, de contratos que, num primeiro momento, eram de natureza outra que não CLT, e que a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo, quais são os motivos? Esses que você disse, e assim, para mim, o diferencial. O autônomo, seja ele PJ, PF, pessoa física, MEI, seja lá o que for, ele é aquele que assume os riscos da sua atividade. Tá? Existe esse tipo de contratação? Existe. Né? Como também existe o risco do ajuizamento de uma ação e provar que estão presentes os requisitos do contrato de trabalho e reconhecer. Tá? Então, assim, cuidado. Eu vou negociar a contratação de um PJ, o salário vai ser X reais, mas eu vou dar mais 1.000 de convênio, jogar tudo no valor da prestação de serviço. Né? Eu vou pagar uma 13ª nota. Põe no pagamento, dilui no pagamento mensal. Eu vou possibilitar que ele use a minha contabilidade. Não, ele tem que ter a contabilidade dele e pagar por ela o contador que ele escolhe. Eu vou dar
mais N benefícios. Ou seja, eu vou tratar esse PJ da mesma forma que eu trato aquele que não é PJ. Aí nós estamos falando de simulação. Você vai ter problema. Se trata disso. Exato. Então, assim, a Justiça do Trabalho, eu acho que ela atua muito eficazmente quando ela reconhece essa situação. A questão da terceirização está na lei, que eu não posso pegar um empregado meu, CLT, transformá-lo em prestador de serviço nos 18 meses subsequentes à rescisão do contrato. Como ele também não pode ser sócio de uma empresa prestadora de serviço que eu venha a contratar. Por quê? Porque é fraude. Sim. Né? É fraude. Essa questão... Diríamos que seria uma fraude objetiva nesse caso, né? Exatamente. Porque quando o Evandro falou aqui, simulação, a simulação, o negócio nulo, anulável, ele sempre depende de uma comprovação subjetiva. Não, ali não. Nesse ali caso, tá previsto não. Na lei. Então seria objetiva a fraude. Então, assim, Rodrigo, eu penso que o ponto de partida é isso que eu coloquei, de que o prestador tem que assumir os riscos da sua atividade. Agora, não existe uma fórmula mágica. Toda vez que a gente se depara com um estudo desse, a gente vai conhecer a rotina da empresa, o que faz e o que não faz. Por quê? Porque eu tenho que analisar o caso concreto. Cada caso. Às vezes, aqui a gente consegue enxergar menos risco. Ali, pela rotina, a gente não consegue enxergar. Então, assim, é complexo, né? A reforma mudou isso. Hoje você pode contratar, e o Supremo tem sido chamado a se manifestar. Eu acho que, de novo, em muitos casos ele tem total razão. Só que assim, o ponto de partida para essas decisões do Supremo em sede de reclamação constitucional é a questão da validade da terceirização. Que é a reforma trabalhista. Que veio por emenda constitucional. Então, só que a competência está preservada. Não, ele é competente na reclamação trabalhista, né? Tá lá no regimento dele, o CPC fala de quando você pode pôr. Só que assim, a terceirização, legalmente falando, é quando eu contrato uma empresa prestadora de serviços terceirizados, faço um contrato de natureza civil com ela, e ela vai disponibilizar empregados dela para trabalhar na minha empresa. Isso é a terceirização. Convencionou-se vulgarmente nominar de terceirização todo e qualquer contrato que não é CLT. Tá? Então, o Supremo, quando ele julgou constitucional a terceirização, eu acho e entendo que ele julgou constitucional essa alteração legislativa que possibilitou que você terceirizasse todas as atividades da sua produção, né? Mas aí, de uma maneira inteligente, a advocacia empresarial tem chamado o Supremo a se manifestar nesses contratos PJ, né? E aí, o Supremo não tem feito a análise que a Justiça do Trabalho faz de tentar identificar a existência ou não de fraude. Tá? Um tribunal para discutir direito. Então, tem situações que a gente percebe claramente, eu vou usar o termo má-fé, já fui muito criticado por isso, eu não concebo com alguém que tenha o mínimo de condição intelectual, que seja formado, que negocie o seu contrato, a hora que ele acaba, faz uma reclamação trabalhista como se ele fosse o hipossuficiente que a Justiça do Trabalho tem que tutelar e dizer que foi obrigado a isso, obrigado àquilo, a Justiça do Trabalho ir lá e reconhecer o vínculo, principalmente profissional liberal. Tá? Agora, se eu pego alguém que ele foi CLT até segunda-feira, terça-feira ele amanheceu com um contrato PJ, fazendo as mesmas coisas. Com as mesmas no condições. Mesmo lugar. Com as mesmas condições, ou seja, a empresa dando toda a estrutura, esse, para mim, é um caso de fraude. O Supremo não tem olhado isso. O Supremo tem cassado essas decisões, usando como pano de fundo essa tese da validade da terceirização. E mais, agora, por isso dessa manifestação, o Supremo está votando a questão do Uber, né? Já fixou a maioria pela repercussão geral. Tem que ser, né? E assim, e a minha análise... segurança para quem está trabalhando, para quem... Eu já li
óbvio, eu já vi muitas decisões. Você pode acabar com uma ocupação profissional que tem De sido milhões de a brasileiros. tábua de salvação de De milhões milhões de de brasileiros. Talvez a minha análise possa ser um pouco superficial, alguns podem entender dessa forma. Mas voltando aqui ao que eu disse no início, quando nós começamos esse assunto, de que para mim o ponto de partida da análise é se o prestador assume ou não os riscos da sua atividade empresarial, eu acho que se encaixa para o Uber. Eu não concebo, como Uber, os aplicativos motorista todos, de aplicativo em geral. eu não né? concebo como empregado alguém que escolhe o dia que quer trabalhar, que sequer trabalhar. custeia a sua atividade, Sim. quantas vezes ele vai trabalhar, Sim. né? Muito embora a exclusividade não seja requisito do vínculo, Que tá pode- no Uber, tá no 1,99, tá no Sim. outro, e de repente tem uma ocupação fixa. Às vezes eu venho sem carro pro escritório e vou embora de Uber. Alguém que trabalha e na hora do almoço... Aqui pela região que nós estamos, a maioria dos motoristas que me levam para casa Já trabalham aqui por perto, estão na saída do seu trabalho. Ligou falam, o Uber. A minha mulher sai 9 horas da noite e eu não vou para minha casa. Ou no seu e horário esse de espaço almoço. eu fico fazendo Uber. E tem uma situação que é, assim, muito cristalina para mim. O empregado pode recusar uma tarefa que o empregador Por isso passa que eu tô para te ele. falando. O Uber pode não Mas aceitar. assim, corrida. Assim, não tem sentido. por E outro pode não querer lado, trabalhar hoje. Exato. por outro lado, existe uma subordinação mínima em toda e qualquer relação jurídica. Exato. Até de prestação Gente, de serviço. em toda vamos, e qualquer vamos lá, relação jurídica. vamos lá. Então, aqui, assim, eu um não acordo acho de errado. sócios. Exato. O que eu já vi, já li de argumentação de que existiria, no caso da motorista de plataforma, uma subordinação pelo algorítmica, tá certo? Certo? Sim. Você que é Sim. bem relacionado no tema. Coordenação algorítmica. Tudo bem, eu respeito, mas eu acho que não é o cerne da questão. Por outro lado, está até sendo votado, né, discutido uma legislação para regular isso. Passou da hora do governo regular e essa semana eu vi que o governo entendeu que não tem vínculo. Recuou para autônomo. Mas assim, os motoristas, principalmente os que usam moto, eles têm que ter um mínimo de segurança, né? Então assim, eu falo faz tempo. Na minha cabeça, na minha concepção, você só poderia se inscrever numa plataforma, se cadastrar numa plataforma, fazendo a comprovação de que você tem algum vínculo com a Previdência Social. E comprovando mensalmente as suas contribuições. Sabe por quê? Porque quem vai pagar essa conta lá na frente é a Previdência. Sim. Estou cheio de ações aqui, de motoristas de Exatamente. moto que sofrem mutilação e acidente e que não tem um vínculo com a Previdência. Você poderia também dar para a empresa do algoritmo uma possibilidade de fazer um seguro Sim. pro Exato. cara. Então, assim, eu acho que faltou no Seguro início. coletivo. Eu acho que a questão foi muito... Faltou debater o e foi assunto. muito politizada. E voltando à questão do STF. O STF tem entendido, não é pacífico, que esses contratos, a competência para discutir esses contratos, seria da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. E aí eu acho que está errado. E esse é o movimento da OAB. Eu né? acho que ofende claramente o 114 da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho. A não ser que eu não esteja discutindo a natureza do vínculo. Isso, perfeito. E aí eu elejo diretamente... Estou discutindo uma a Justiça cláusula. Comum. Você vai discutir que ele Uma não cláusula repassou Exato. valores para você. Exato. Aí Agora, é se eu uma engresso- demanda de assim. despesa. agora, se eu ingresso com uma ação no Vai discutir Poder vínculo. Judiciário dizendo que esse contrato é nulo, a Justiça do Trabalho tem que olhar, né? E eu acho que o Supremo teria que olhar o que se discute no processo e não colocar todo mundo numa cesta. Eu acho que essa é a questão. Ô, Dani, olha, infelizmente a gente vai ultrapassando. Eu tinha mais vários pontos aqui que eu anotei para a gente poder discutir, mas com certeza teremos o seu retorno de outros integrantes da equipe. Antes de passar a palavra para o Evandro para fazer suas considerações finais, eu gostaria de registrar aqui meu agradecimento e minha consideração e assim o meu respeito pela sua história, pelo trabalho que você e toda a equipe, né? Com certeza. Estou falando você, mas você aqui na qualidade Sozinho não de fazemos representante nada. de toda a equipe, esse assunto das pessoas jurídicas eu tenho acompanhado de perto, já estive em várias reuniões, os diagnósticos que vocês vêm efetuando para evitar passivo oculto, um trabalho preventivo que é
da máxima importância em termos de sustentabilidade de um negócio. Então fica aqui meu registro, meus parabéns para o trabalho de qualidade que todos vocês vêm desempenhando e para a sua trajetória histórica, né? Também você é mais um grande amigo que o escritório me deu, né? A gente tem a possibilidade de ter encontros de família, uma atuação fora do escritório, então não poderia deixar de registrar aqui o meu respeito para a sua pessoa fora do escritório e por todo o trabalho que você vem desempenhando. As tuas falas aqui mostram o seu conhecimento sobre a matéria. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com você aqui nesse episódio. O prazer é todo meu, Rodrigo. De novo, eu que tenho que agradecer a possibilidade de estar aqui, de conviver com vocês, que são pessoas que eu levo para a vida, não só aqui dentro do escritório, né? E você tocou num ponto importante. Acho que pelo tempo eu costumo falar assim, né? Eu estou nessa condição, né? Por diversas razões. Mas não só eu, acho que nós temos uma equipe dentro de cada área de atuação que é fantástica, né? Do ponto de vista de acreditar no escritório, do ponto de vista de confiar naquilo que a gente fala enquanto gestor. E é uma equipe que eu tenho certeza que está preparada para perpetuar a nossa história quando a gente parar, né? Legal. Mas quem agradece sou eu. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. O Rodrigo já te agradeceu. Eu queria te cumprimentar pela clareza. Perfeito. Pela clareza e pelas minúcias de algo que é tão complexo. É gostoso eu me atualizei aqui sobre os 6 anos da reforma trabalhista. Vou cobrar. Espero que... Depois você manda lá. Vou cobrar. Eu espero que o nosso espectador aqui também. E, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast da Brasil Salomão. Se você quiser sugerir temas para nós, fazer perguntas, mandar indagações, conversa com a gente pelas redes sociais ou manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo!